Então, em 2 Timóteo, onde nós vemos aqui, no capítulo 4, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. O que é comichão no ouvido? Comichão é uma coceira no ouvido. Então é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo, que haveria um tempo que as pessoas elas sentiriam uma certa coceira no ouvido, desejando conhecer outras coisas, buscar outras coisas. E amontoariam para si doutores, porque elas começam a aventurar com aquelas coceiras que elas têm no ouvido, uma coceira espiritual. E essa coceira não é nada mais do que Satanás agindo nos ouvidos espirituais dessas pessoas. E essas pessoas amontoarão para si doutores. Mas o interessante aqui, onde nós estamos lendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que essas pessoas elas não suportarão a sã doutrina. Agora, uma coisa que você precisa saber é quem são essas pessoas. De onde vieram essas pessoas? Preste bem atenção nisso. Alguém aqui come jiló? Vamos falar de coisas naturais. Mas não é todo mundo que gosta. Mas para você dizer, eu não suporto jiló, é porque você provou dele. Você experimentou dele, dessa fruta. Desse legumes, não sei. Você experimentou e você não gostou. Então aqui onde nós estamos lendo, está escrito nas escrituras dessa forma, que essas pessoas, elas não suportaram essa doutrina. Elas não suportaram. E aonde estão essas pessoas hoje? Muitos saíram do meio dos unicistas, estou falando do meio da mensagem, dos unicistas da mensagem, dualista da mensagem. Por que unicista, dualista? Porque eles não entendem a doutrina. Então, essas pessoas, elas saíram desse mundo religioso delas, chamado mensagem, para a doutrina. E depois que você chega na doutrina, agora você vai ser filtrado. Não basta apenas você dizer que Jesus não é seu próprio Pai. Você saiu do mundo dos unicistas da mensagem, que pensavam que Jesus era seu próprio Pai. E você veio para a doutrina, é isso que Paulo está dizendo aqui. Eles chegaram na doutrina, achou que conhecendo a doutrina estava salvo, estava tudo bem. E essas pessoas, elas começaram a ter coceiras, comichão nos ouvidos. E desejaram algo mais, que não era a palavra de Deus. E começaram a ir atrás de outros doutores da mensagem. Outros doutores da mensagem. Então, quando você chega na doutrina, irmãos, você conheceu a doutrina, você chegou, não acabou o problema ali, você não está salvo ali. É onde Satanás tem pegado os muitos aí. Muitos estão achando, não é porque você crê corretamente, entende corretamente que seus problemas acabaram. Você entende a doutrina, já sabe que Jesus não é seu próprio Pai? Sim. Agora vai ser filtrado, vai passar uma peneira naqueles que chegaram na doutrina para ver se eles ficam. Olha que coisa complicada para a mente dos chamados cristãos entender. Vai ser peneirado, vai ser filtrado esses que estão na doutrina. E quando essas pessoas começam a ser peneiradas, filtradas, para ver se são cristãos mesmo, aí o apóstolo Paulo está falando dessas pessoas, não é daqueles unicistas da mensagem que creem em lembrando, não. Vocês observam que os apóstolos, eles saíram num determinado lugar, não lembro a escritura agora para falar para vocês, mas vocês devem ter ouvido em algum lugar. Eles chegaram em um lugar, tinham certos discípulos fazendo as mesmas obras que eles faziam.
fazendo as mesmas obras. E disseram para Jesus, eles nunca andaram conosco. É aí que eu quero que você entenda a coisa. Você vai ver a pessoa pregando uma doutrina. Você vai olhar, você não vai ver falha muitas vezes ali. Mas agora você precisa entender de onde aquela pessoa pegou aquilo. Se aquela pessoa não aprendeu a doutrina pelo meio, pelo caminho provido por Deus, ela está pregando uma doutrina falsa. William Branham, ele disse a quem você deveria ouvir nesse tempo. Tem uma pessoa aqui, que é o irmão Liveio. Toda dúvida que vocês tiverem, vocês procuram ele. Muitos vão estar pregando a mesma coisa que o irmão Liveio pregou, que o irmão Brian pregou, mas com um pouco de fermento ali. Por que tem fermento ali? Porque eles não aprenderam através da via correta. Aí as pessoas não vão entender, vai falar para você, mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa que está pregando lá. É a mesma coisa que o irmão Brian prega. É a mesma coisa que o irmão Liveio pregava. Se é a mesma coisa, porque ele não obedece o que eles falaram. Sabe por que eles não obedecem? Porque são falsos ensinadores. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eles não suportariam a sã doutrina. Essas pessoas chegaram, não passaram no teste da doutrina, porque elas acham que a doutrina é exigente demais. Deus é exigente mesmo. Se você quer seguir a Deus, tem que ser do jeito dele. Aí eles vão procurar outros doutores, que eles sentiram uma certa coceira espiritual no ouvido, vão procurar outros doutores que deixam eles fazer certas coisas que a doutrina pura de Deus não deixa. E amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E no versículo 4, o apóstolo Paulo ainda diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, a mentiras. Vocês observam onde Paulo está levando as pessoas. Paulo está dizendo que as pessoas eles vão sair de um local que não pregava a doutrina. Eles vão chegar onde prega a doutrina de Cristo e vão ser filtrados e não vão suportar a doutrina. Não vão suportar, vão procurar algo mais fácil para viver. E se você não serve onde está pregando a doutrina correta, não é em outro lugar que você vai servir. Então o que acontece? Nós estamos entrando nessa parte aqui para você saber de onde vieram essas pessoas. Elas rejeitaram a doutrina. E no próximo culto nós vamos falar o que vai ser feito com essas pessoas que não tomaram a posição na doutrina. Essas pessoas não podem ficar debaixo do sangue, não podem ficar debaixo da proteção da igreja. Então no próximo culto nós vamos falar sobre esse sentido também. Ou por que essas pessoas não podem permanecer. Vai estar em pecado, rejeitando a palavra lá fora e coberto pela igreja. Tem que ser desligado da palavra de Deus. Sou eu que estou dizendo isso? Não. Tem mensagem para isso. E não é uma vez só que o profeta diz sobre isso. Então eu acredito que nós estamos mirando novos céus e nova terra. Eu acredito que nós estamos desejosos em sair dessa atmosfera aqui. Estamos esperando ir ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, se estamos esperando isso, nós não podemos permitir certas coisas, que essas coisas vão impedir você de caminhar. Vai impedir você de caminhar. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, a mentira. E se você continua aqui, Paulo está dizendo: observe, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, terminei a corrida, ou a carreira, e guardei a fé. Paulo está dizendo: eu não me desviei dela. Eu não me afastei da sã doutrina. Guardei a fé.
Muitos não podem dizer isso. Muitos não podem dizer isso. Por dois motivos. Também não sabem o que é a fé. Não sabem quem crê. Ah, mas é a mesma coisa. Irmão, isso aí é a doutrina de Balaão. Balaão que saiu com essa conversa. Todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. William Branham diz, Deus não trata com dois ao mesmo tempo. Deus não podia tratar com Balaão e com Moisés. E também, em 2 João 1,7 está escrito, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Irmãos, já muitos enganadores foram introduzidos ao mundo. Esses enganadores são pregadores, não são apenas ouvintes da palavra. Essas pessoas, elas vão pregar a mesma coisa, mas negando a pura palavra de Deus. Em Hebreus 6, versículo 4, seguir, observa essas pessoas que chegaram na doutrina. É importante vocês entenderem isso. Senão a gente vai achar que todo lugar está bom. Ah, está falando de Deus, está bom. Os denominacionais são assim. Aonde está falando de Deus, está bom. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome, está bom. Isso tem que estar dentro de você. A libertação tem que estar dentro de você. Em Hebreus 6, está escrito, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Vocês observam que eles provaram, eles experimentaram a boa palavra de Deus. Então, se você experimenta, é isso que você tem que entender, essas pessoas experimentaram. Então, quando você experimenta, você sabe que gosto tem. Elas descobriram que gosto que tinha a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi amarga para essas pessoas. E elas já não puderam ficar mais na presença de Deus. Porque a palavra de Deus faz mal para as pessoas. Da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vitupério é a vergonha. Ficam envergonhando o nome de Deus. Essas pessoas, elas experimentaram. Não é unicista, é pessoas que chegaram num conhecimento acima dos demais na mensagem. Mas elas não suportaram a correção. A correção de Deus é muito forte para quem não é filho. É muito forte. Quando Jesus começou a pregar a doutrina, as pessoas começaram a ficar com dó, porque tinha gente indo embora, você não pode ficar com dó. Jesus falou, mas você não quer ir junto? Você observa que é isso que Paulo está dizendo aqui. Aquelas pessoas não suportaram a doutrina, a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a doutrina de Cristo. A sã doutrina é a doutrina santa. Então, se a pessoa não suporta uma doutrina santa, é porque não existe santidade. Somente os santos de Deus aceitarão a doutrina, a sã doutrina.